Outra polêmica da semana foi a suspeita de que uma pesquisadora brasileira, tão admirada que ia virar tema de filme, forjou um certificado da universidade mais conceituada do mundo. E olha, além disso, ela foi condenada por usar dinheiro público e por não prestar contas. Nossa equipe mostra agora de onde vieram as revelações e a reação da pesquisadora que se diz vítima de racismo. A mulher de origem humilde, que deu a volta por cima, fez faculdade, completou mestrado e doutorado e se orgulhava de apresentar o diploma de pós-doutorado em Harvard, a universidade mais prestigiada do mundo. Joana Dark Félix Souza, uma pesquisadora de sucesso, vencedora de dezenas de prêmios. Mas esta trajetória não é tão perfeita quanto parece. Nesta semana, um jornal de São Paulo revelou muitas inconsistências em relação ao currículo dela. Segundo a publicação, Joana Dark nunca foi aluna de Harvard. O diploma que ela usava era falso. O jornal mandou o documento para a Universidade Americana, que informou que não emite diploma para pós-doutorado. Também alertou sobre um erro de ortografia. Em inglês, não existe a palavra off, que significa de em português, com 2 Os. Há ainda 2 assinaturas no documento. Uma delas seria de um professor que, por e-mail, garantiu: nunca ouvi falar da professora Souza. Em entrevista a uma rádio de Franca, dada pouco depois, Joana Dark admitiu ter cometido uma falha. Disse que o documento foi produzido para uma peça de teatro que fez com alunos e que enviou para o repórter do jornal por engano. Eu lecionei 1 ano numa escola lá em Campinas, né, onde nós fazíamos várias peças, era de profissões, né, encenação de profissões, aí tinha esse documento, tá, e que depois ficou aqui no meio de umas fotos, que foi pedida foto, que foi mandada, aí a história toda surgiu a partir disso. O jornal também apurou que Joana mentia em relação à idade em que ingressou na faculdade aqui no Brasil. Joana, de fato, cursou graduação, mestrado e doutorado na área de Química aqui na Universidade Estadual de Campinas. Mas, de acordo com documentos apresentados pela instituição, a pesquisadora iniciou seus estudos em 1983, portanto, aos 19 anos de idade, e não aos 14, como ela sempre afirmou em suas palestras. Terminei o ensino médio, entrei na USP, na Unicamp e na Unesp com 14 anos de idade. Na entrevista dada à Rádio de Franca nesta semana, Joana também foi questionada sobre a idade em que entrou na Unicamp. Voltou a dizer que foi com 14 anos, embora a explicação para isso seja confusa. A senhora diz que passou na universidade aos 14 anos, teria se formado aos 18 e, na verdade, a Unicamp diz que a senhora entrou com quase 20 anos e se graduou. Eu passei nos vestibulares com 14 anos, isso eu deixo bem claro nas palestras que eu dou. Terminei o ensino médio, entrei na USP, na Unicamp e na Unesp com 14 anos de idade. Nessas histórias, você tem que falar assim, você tem um caso para falar, então não dá para se dar muito detalhe. Mas a entrevista tem 48 minutos e a senhora não esclareceu sobre isso. Mas é porque eles pediram para eu falar das pesquisas. Repetindo a informação, a nota enviada pela Unicamp diz que ela ingressou na Faculdade de Química em 1983, quando tinha 19 anos. Joana Dark tem 55 anos. Ao longo da carreira, ganhou mais de 60 prêmios por causa dos trabalhos científicos e sociais desenvolvidos nesta ETEC de Franca. É aqui que ela trabalha como professora e pesquisadora desde 1999. Conseguiu o emprego através de concurso público. Entre os vários trabalhos desenvolvidos pela pesquisadora, pelo menos 2 chamam a atenção. A criação de uma pele artificial que poderia ser usada em transplantes e um projeto para diminuir a poluição causada pela indústria do couro. Mas, para o fim de semana, surgiu outra história esquisita com a trajetória da pesquisadora.
Joana voltou a ser assunto na sexta-feira. Veio à tona a notícia de que há 7 anos ela foi condenada pela justiça por não prestar contas de auxílios recebidos pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por uma suposta pesquisa feita em 2007. Na época, Joana foi beneficiada com o financiamento de quase R$300 mil para um projeto de química. Segundo a FAPESP, ela não informou o que foi feito com o dinheiro. Como não apresentou defesa à justiça, foi julgada e condenada. A dívida foi cobrada pela justiça em 7 oportunidades, mas Joana não teria se manifestado em nenhuma delas. Há 2 anos, a ação foi suspensa porque a pesquisadora não possuía bens no valor da ação para eventual penhora. Após ser questionada sobre a sentença do processo, Joana afirmou que não recebeu nenhum documento. Segundo a professora, o dinheiro foi usado para a compra de equipamentos que depois foram doados à escola onde ela trabalha. Mas em nota, a ETEC diz que não existe registro oficial de doação de equipamentos da professora Joana Dark Félix de Souza para a escola técnica onde leciona. Depois das polêmicas desta semana, Joana Dark disse que é vítima de racismo. Nessa publicação numa rede social, ela escreveu: "Tenho certeza que ainda estão achando que os negros ainda têm que viver na senzala. Não podem estudar, não podem ser doutores, não podem desenvolver pesquisas de ponta." Ouvimos Carmen Dora de Freitas Ferreira, ex-presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Em um primeiro momento, ela reconhece que negros bem-sucedidos costumam ser vítimas de racismo. Num contexto geral, infelizmente, a discriminação e o preconceito contra negros e negras ainda existe. E não se pode negar que realmente alguém possa ser alvo de retaliação pelo fato de ter conseguido estudar e superar a barreira da exclusão. Agora, nesse caso específico, prefiro me abster de entrar em maiores detalhes sobre essa questão, até porque não tive oportunidade de conversar com ela. E a prudência sempre manda que conversemos com o interessado antes para saber qual é a versão que ele dá para os fatos. Para o advogado, Joana Dark pode ser processada por falsificação de documentos, falsidade ideológica, já que supostamente usou os documentos para se promover, estelionato e apropriação indébita pela suspeita de que se apropriou de recursos da FAPESP, crimes que, combinados, podem render uma condenação de até 20 anos. E, na verdade, ela conseguiu objetivos. Com esses documentos, ela deve ter se apresentado como cientista, juntou lá a faculdade de Harvard e deve ter tido pontos a mais de outras pessoas que queriam participar daquele dinheiro que ela levantou para fazer a pesquisa. Ainda é cedo para saber o impacto do escândalo desta semana na carreira da pesquisadora. A história de superação de Joana Dark Félix de Souza se tornaria filme em breve. O longa seria produzido pela atriz Thaís Araújo. A produção ainda não informou se algum dia vai acontecer.